Como que você começou na área da estética, cara? Da onde você veio e como começou na área da estética? Olha, a minha jornada foi bem precoce. Antes de eu entrar na estética propriamente dita, eu primeiro entrei na parte de terapias, Legal. terapias integrativas. Uma parte que, querendo ou não, é contemplado dentro da nossa área. E aos 14 anos de idade eu fui fazer o primeiro curso de Reiki, porque eu sempre gostei muito da área da saúde. Posteriormente fui fazer a graduação, trabalhei com a parte de maquiagem, trabalhei com a parte de cabelo, e aí cheguei na estética. Certo. Na estética me apaixonei, me graduei. E aí, quando aluno da estética, a estética estava surgindo naquela época. E eu senti muita dificuldade, muita necessidade de mais conhecimento. Eu era muito ávido por conhecimento e senti essa dificuldade durante a minha formação. Daí então, a partir da instituição, da experiência clínica, veio a vontade de lecionar, Que de legal. compartilhar. Só que veio também o medo porque da mesma forma que eu tive muitas vezes dificuldades no processo de aprendizagem, eu não queria ser o professor que teria essa dificuldade em comunicar para o seu aluno. Então fui fazer a pós-graduação em docência do ensino superior Legal. e aí mais do que isso, a gente precisa separar o joio do Do trigo. trigo. Então, o que acontece dentro da área da estética é muitas vezes muitas notícias, muitas fake news ou muito conhecimento popular que Legal. foi ficando. E aí eu fui para o mestrado. E no mestrado eu entrei de cabeça com laser terapia, com bases fisiológicas da pele, para que a gente possa levar um conhecimento sólido pela pesquisa científica para os profissionais e para os estudantes. Que show. E assim, é muito interessante, Felipe. Eu particularmente estou conhecendo um pouco mais de você agora, né? Dessa parte mais íntima, a sua Sim, trajetória. E o muito lindo de ver, cara, que você seguiu as etapas, né, sim. de forma adequada, sempre buscando cada dia mais conhecimento, né? E hoje nós estamos aqui no Pod Estética em uma edição especial Beauty Fair, e você está aqui, além de estar compartilhando conhecimento hoje, você está também fazendo parte de uma rede de pessoas que estão desenvolvendo a área da estética e também aprendendo mais consequentemente. Eu sempre falo, também sou professor e digo assim, para a gente ensinar, nós precisamos primeiro aprender. Com Né? certeza. Nós somos como se fosse uma esponja. Então eu vejo o papel do professor hoje, eu dou muito valor, cara, a professor. É uma pena que professores da rede pública, né, e até mesmo da rede particular tem um salário às vezes tão defasado, tão desvalorizado, a sua profissão. Porque, cara, é uma das. Até o médico, até o engenheiro, ele precisa de um professor, Sim. aquela pessoa que tem o dom de ensinar, aquela pessoa que tem o dom de facilitar o aprendizado, a informação, né? E isso é muito importante. É legal que você passou por etapas. Então você fez a graduação, fez a pós-graduação e entrou no mestrado para cada dia mais entregar o melhor para os seus alunos, né, Felipe? Sim, com certeza. Até porque hoje a gente fala muito em metodologias ativas, formas de comunicar a esse aluno o conhecimento. E também não somente isso, mas dar a oportunidade desse aluno se sentir muito tranquilo dentro da sala de aula, que ele não seja podado, que ele não se sinta acuado durante essa jornada, que ele possa muitas vezes fazer perguntas óbvias, perguntas que ele fala assim, professor, é uma pergunta burra. E Sim. eu falo, não, não é pergunta burra. Porque existe tanto conhecimento dentro da nossa mente, muitas vezes, que aquela pergunta que parece boba, ela leva ao nosso pensamento linhas de raciocínio que muitas vezes enriquece ainda mais o conhecimento, não só para aquele aluno que pergunta, mas para todos que estão ali naquele momento também. É verdade, é verdade. Assim, para mim, a profissão de professor é uma das profissões mais nobres
que existem. E se hoje o mercado da estética ele está tão grande assim, eu acho que se deve muito aos professores também, né? Pelo desenvolvimento de novas técnicas, pela pesquisa, né, que você falou, Sim. que é um apaixonado pela pesquisa. E por falar em pesquisa, como que é a sua atuação na pesquisa, Felipe? Como começou isso e hoje você se debruça em que nos estudos? Então, a minha jornada na pesquisa começou lá na graduação. Para quem se forma em estética, algumas estruturas curriculares possibilita que os alunos a cada semestre entreguem um projeto, que a gente chama de projeto interdisciplinar, tem Sim. vários nomes. E nessa caminhada, eu fiz 6 projetos, que era um correspondente a cada semestre. E não somente através dessas pequenas pesquisas, mas também houve a iniciação científica, onde eu pude ter a vivência de trabalhar com pacientes de queimaduras, com marcas de queimaduras. Ali, então, eu pude não só me formar através do conhecimento, que era um conhecimento muito novo, porque nós, por exemplo, naquela época não tínhamos um livro de estética em queimadura. É verdade. Então, havia a necessidade de se entender muito bem o que você estava fazendo para poder conseguir manejar e administrar essas lesões de pele, essas marcas que são deixadas pós-queimadura. E não somente isso, quando a gente olha para essa oportunidade que eu tive, eu vejo que eu cresci muito como ser humano. Sim. Porque muitos pacientes chegam até nós com histórias de vidas que mostram violência doméstica, como eu tive pacientes que foram queimadas com ácidos porque o namorado não aceitava o término de um relacionamento. Tive pacientes que não somente se queimaram, mas perderam a mãe, né? Teve uma em especial por conta justamente desse acidente doméstico, né, dessa violência doméstica. Sim. Essa é uma história. Tive pacientes que chegaram por queimadura por peeling de fenol. E ali, então, acabaram desenvolvendo grandes transtornos emocionais. Então, é você olhar para tudo isso, não somente olhando de uma maneira mecânica para a pele. O que eu tenho que fazer na pele? Não, é olhar para essa pele e olhar olho no olho, olhar para o que essa pessoa, através do seu comportamento, do seu tom de voz, da sua fala, do seu modo de falar, quer dizer. O que você consegue traduzir sobre tudo isso? É aí que eu comecei a entender o que era uma estética humanizada, uma estética voltada à saúde. Sim. Que era uma estética de recuperar vidas, autoestimas e não somente recuperar peles, que também é uma grande paixão. E Felipe, assim, hoje talvez para muitas pessoas, talvez assim, eu acho esse tema super interessante, é um tema, vamos dizer, entre aspas, um pouco tanto quanto emotivo, sim, mas às vezes as pessoas, como que é o mercado, né, já que nós estamos numa feira e falando de mercado, como que é o mercado em relação, por exemplo, à atuação do esteticista aos pacientes que sofreram com queimaduras? É o primeiro profissional de contato, o esteticista? É um profissional mais secundário que eles procuram? Como que funciona a atuação dele e como que é esse mercado do esteticista focado nesses pacientes que sofreram queimaduras? Então, normalmente, os pacientes eles não sabem exatamente do nosso trabalho. Então, o primeiro contato dele é dentro dos hospitais, muitas vezes com cirurgiões plásticos, porque muitos passam por várias e várias cirurgias. E não somente com cirurgião plástico, alguns necessitam de fisioterapia, necessitam de um acompanhamento psicológico. E a partir do momento que nós, profissionais, nos posicionamos e mostramos o nosso trabalho para outros profissionais da saúde, levamos para os médicos, a partir desse momento onde ele conhece o nosso trabalho, é onde nós começamos a fazer conexões e aí nós chegamos até esse paciente. Essa é uma das formas que nós podemos entrar em contato com ele. A outra forma de entrar em contato com ele
é normalmente o famoso boca a boca, de um paciente que faz uma cirurgia com o médico, fala do nosso trabalho para outro, porque muitas vezes eles vão se encontrando não só dentro dos hospitais, mas também pelas associações voltadas às vítimas de queimadura. Então é um trabalho de formiguinha. Sim. Ainda é um trabalho bastante desconhecido, mas que tem tudo para que a gente possa difundir dentro da nossa área. Porque ele é um trabalho que nos enriquece de todas as formas. Quando chegam